Estamos de volta, falamos aí do programa dos Super Estagiários, tivemos 2 painéis muito bons, né? Falamos um pouco sobre como que é liderar o jovem talento e o choque de conflitos, de gerações. Agora eu vou pedir para o Diego apresentar nosso próximo painel, que é sobre Estagiário Experience. Diego. Galera, é o seguinte, a gente trouxe aqui a Agatha Barros, ela é super stag da PUT, e ela vai poder falar um pouquinho mais também. A Daiane, a Dai, ela acabou de entrar na Raizen, então ela vai trazer um contexto também de quem começou agora, muito recente. E o Sérgio, que ele acabou de entrar também na Total Energy. Então, temos 3 super stags aqui para poder compartilhar e trazer um ponto de vista deles do que realmente eles esperam, questão de carreira. Então, tudo que a gente trabalhou e falou aqui, mas hoje a gente acabou falando muito na visão de gestor, de quem já passou por aquilo ali. Então, agora a gente vai entender na prática o que realmente eles esperam, como é que eles olham isso. E queria agradecer também por vocês terem topado estarem aqui, porque é horário de stag, não? Então, teve que falar todo mundo com o gestor, pedir permissão para poder estar aqui. Partiu para o roteiro? Vamos pedir primeiro até para cada um se apresentar um pouco. E de qual área vocês são? Exatamente. Então, começando aí pela Agatha, começando a ordem alfabética para a gente conhecer cada um de vocês. Prazer, gente. Meu nome é Agatha, tenho 22 anos e hoje sou estagiária de Trade Marketing na PUC. Boa. Trade Marketing, legal. Então, oi, gente, muito prazer. Eu sou a Daia, eu tenho 24 anos, sou de Salto, interior de São Paulo, pertinho de Campinas, Sorocaba. Talvez vocês não conheçam, então melhor localizar. Eu sou estagiária de Inside Sales na Raizen em Piracicaba. Bom, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Sérgio e eu sou estagiário da Total Energies desde o começo de agosto. Então, hoje é minha quarta semana essa semana na Total e estou bem feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. Boa. Vamos explorar o ponto de vista deles sobre o que eles esperam? Vamos. Agatha, então, começando por você, fala um pouquinho, assim, o que você espera da empresa, de fato, assim, qual caminho que você está tomando, quando você tomou a decisão, acho que é legal vocês também tomarem a decisão de entrar lá, me candidatar, você no caso na PUT, o que você estava pensando, o que você estava imaginando, se as expectativas estão alinhadas. Depois a gente faz a sequência. Sim. Eu entrei na PUT, eu estou entre 2 empresas, né, e escolhi pela área em si. É uma empresa incrível, mas eu escolhi pela área porque eu me identifico muito com o trade marketing. Eu procurei bastante, é uma área bem, mas eu procurei bastante saber sobre o que era o trade antes de entrar e procurar uma vaga em si dentro do trade. E o que eu espero da empresa é ter um lugar que eu possa eu quero automatizar ou melhorar e streaming, porque eu tenho muita facilidade com tecnologia e outras coisas que acho que agora é muito disso. E eu queria uma empresa que deixe explorar essas qualidades que eu tenho e eu estou bem no lugar que ele está. E lá eu tenho da ideia e etc. Legal. Antes até da Daya falar, eu conheço a Agatha. A Agatha, ela fez engenharia de produção, não é? Ou engenharia, trancou, foi fazer marketing, não foi? E aí depois que você seguiu. Fala aí, qual é a história? Não, eu fiz engenharia de produção, 3 períodos. Aí eu precisei trancar, eu fiquei para administração, porque eu achei que era uma área mais abrangente. Eu queria mudar meus áreas, assim. Aí eu fui para administração, e dentro da administração, hoje, eu estou no 3º período. Mas eu tenho muita simpatia e gosto muito da área de marketing, visual, assim, eu gosto muito. E eu, antes, quando eu fui fazer engenharia de produção, eu queria fazer engenharia de produção cultural, porque eu queria ter mais essa área da cultura. Só que aí eu fui para administração e estou dentro do marketing, e agora puxando mais para marketing, eu estou gostando muito da área.
Legal. Eu só perguntei isso para provocar os gestores do RH, os RHs aqui que estão assistindo, porque é isso, você trancou e tá tudo bem trancar, porque você conseguiu decidir uma coisa melhor e você está rodando uma área de trade marketing, mesmo fazendo ADM, então mostrando que cada vez mais as empresas, digamos que estão ligando muito menos para curso, muito menos para a faculdade em si, e muito mais sobre as competências dos seus jovens. E você, Daya, fala aí. Também fala um pouquinho do seu background, do que você fez para poder chegar e poder conquistar a vaga. Show. Puxando esse gancho aí de cursos, então hoje eu estou quase me formando em engenharia civil e eu estou em side sales, né? Então a gente vende todos os produtos da Shell, então é um pouco, né? Engenharia civil, assim, mas eu decidi entrar na raiz, então, tipo, eu já fiz parte de alguns movimentos estudantis, né? Então, principalmente o MEG, e lá eu era da área de comercial da EJ. E ali já veio, tipo assim, pulguinha atrás da orelha. Será que eu faço isso ou não? E aí, ao longo dos semestres, assim, eu fui vendo que realmente eu gostava muito disso e queria, vamos dizer assim, uma mini transiçãozinha de carreira vivendo no estágio, sabe? De ter uma experiência mais prática e realmente profissional. Então, decidi entrar na Raizen principalmente porque era algo que eu queria me desafiar, a ver se realmente fazia sentido aquela área. Outro ponto extremamente importante é como eu sou de movimentos estudantis, né? Então, para contextualizar, eu já fiz parte do centro acadêmico, já fui de EJ, então do MED, conheci a Raizen no Encontro Nacional de Empresários Juniores lá em Gramado, faço parte da ESEC, sou voluntária da Fundação Estudar e faço parte da AU, ou seja, todas essas entidades são parceiras da Raizen. Então, a gente já se conectou intrinsecamente desde 2019, e então isso era um ponto importante, porque se é parceira de entidades que eu acredito, que eu defendo, faz sentido, sabe? Principalmente na questão de liderança jovem. E outro ponto extremamente importante é que eu tô aqui por 3 gerações, vamos dizer assim. Meus pais, eles são muito fãs do Brasil. Meu pai fala que se a gente parar, o Brasil para. Então, esse amor pelo país vem dele. Por mim, pela minha geração e por questões pessoais. E pela minha sobrinha, então ela tem 1 ano e 8 meses. Então, redefinindo o futuro da energia também é pela Heleninha. Então, acho que essas pilares, assim, e vem a questão muito de aprender, é um ambiente dinâmico, a Raizen coloca muito essa questão de desenvolver pessoas, de ampliar o melhor do outro, então fazia muito sentido para mim estar aqui hoje, sabe? Maneiro Não demais. sei se eu contemplei todos os pontos, assim. Irado. Só, você falou, mas só para a galera entender, o MEG é o Movimento Empresário Júnior, tá? E EJ, quando a gente fala, é Empresa Júnior, tá? Então, para quem não conhece as siglas, são essas. E você, Sérgio? Conta um pouquinho pra gente. Bom, gente, meu processo na Total Energies foi bem extenso porque eu faço engenharia de petróleo. Então, assim, para a gente conseguir estágio na nossa área é muito complicado porque não tem tanta oportunidade quanto para outras engenharias, outros cursos, por ser uma coisa muito específica. Então, a Total Energies possibilitou essas vagas abertas direcionadas para engenharia de petróleo. Então, eu tentei várias vezes desde o ano passado aplicar para outras vagas também. E eu não conseguia, então, assim, algo sempre me dava feedback, então eu buscava melhorar. Então, aquilo foi me moldando até realmente eu conseguir a vaga que eu estou hoje, que é na parte de engenharia de reservatórios. E, assim, realmente é uma área que eu gosto muito, é uma área bem específica da minha formação, mas é algo que eu estou curtindo bastante e que tá me desenvolvendo muito, porque eu tenho muito contato com pessoas de fora do país, porque é uma empresa multinacional francesa. Então, eu aprendo muito com o meu gestor, com a minha equipe, mesmo em tão pouco tempo. Então, é uma troca muito, muito legal. Legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma provocação, perguntar para cada um de vocês. O que vocês esperam de carreira? Né? Vocês estão começando agora, estão em ótimas empresas. A expectativa de vocês é crescer nessa empresa, ficar 5, 10, 20 anos, virar diretor, crescer. A expectativa de vocês é acumular várias experiências mais curtas, de 2, 3 anos. A expectativa de vocês é empreender, é trabalhar em ONG, é mudar o mundo. O que vocês esperam de vocês? Agatha, começando com você. Assim, hoje eu penso muito em crescer dentro da empresa, mas também dentro da empresa, não só no Brasil, entendeu?
sempre quis conhecer o mundo. E como a Put é uma empresa multinacional, posso me aproveitar disso para fazer, sei lá, conhecer ou trabalhar dentro da Put para o país. Eu penso muito nisso e vai que. Maneiro. E você, Daya? Cara, essa pergunta é bem engraçada, né? Porque quando a gente pensa em tempo me lembra uma coisa chata. Tipo assim, nossa, tô lá há 10 anos. Mas o que você fez nesses 10 anos, nesses 5? Porque como vocês devem ter reparado, eu falei que eu já fiz bastante coisa. Então eu gosto de estar fazendo várias coisas. Então, se for para ficar 10 anos fazendo coisas diferentes, em áreas diferentes, que me desenvolva, que me deixe ir para outros países, sim, com certeza. Eu acho que muito essa escadinha que a gente vai criando na nossa vida, assim, intrinsecamente, sabe? Então, acredito que eu quero muito me desenvolver em todas as áreas possíveis que eu puder, tiver oportunidade. Então, na minha área, a gente tem, vamos dizer assim, 7 sub-áreas. Eu quero conhecer todas, eu quero conversar com todo mundo. Então, se for dinâmico, sim, eu acho que agarrar todas as oportunidades. Agora, se falar, 10 anos no mesmo cargo, 5 anos, 10, entendeu, né? Daí não vai rolar muito, não. Boa, eu sei, Sérgio. Bom, gente, o curioso é que na minha entrevista que eu fiz com o meu gestor e com o pessoal do RH, eu perguntei sobre isso. É uma coisa que eu realmente queria, eu queria saber. Então, eu perguntei a ele sobre planejamento de carreira, se tinha na vaga, como era, ele me explicou tudo, ele gostou muito que eu fiz essa pergunta. Então, sim, eu tenho esse intuito, até porque eu planejei esse estágio, né, começar, faltando 2 anos para me formar na faculdade. Então, assim, tá no meu planejamento continuar na empresa, sim, crescer. É claro que, assim, a gente pensa num crescimento de cargo dentro ou fora do Brasil, o que vier tá ótimo, mas claro que penso sim em crescer na empresa. E assim, daqui a 10 anos eu não posso afirmar nada, mas assim, em 5 anos, com certeza, quero continuar assim na empresa, crescer e tá ajudando a equipe, até porque é uma equipe que eles precisam disso. Inclusive, no meu primeiro dia, o meu gestor conversou isso comigo, ele falou que o intuito é me ajudar a crescer na empresa, né? Então, eu tô aí para isso. Então, vamos ver. É interessante que vocês falam muito de uma coisa de não estar tão pegado ao futuro. Você está pegado ao momento que você está um futuro curto, mas a desenvolver, a aprender o máximo, a não necessariamente aprofundar em uma única área, mas ter múltiplas experiências. E uma coisa comum no comentário dos 3 foi essa questão internacional, de poder ter uma vivência fora, de poder ter... Então, eu acho interessante isso, essas múltiplas experiências e não uma única experiência de ser um mega especialista daquilo ali e ninguém melhor do que você no Brasil. Não, prefere conhecer múltiplas coisas e viver essa experiência e meio que deixar o caminho levando onde a vida vai indo. E não necessariamente falar, não, eu estou aqui, eu quero chegar nesse cargo aqui. Não, estou aberto para ver, mas eu quero, claro, crescer, quero sim fazer carreira, mas estou aberto em descobrir esse caminho que a vida vai me levar. Achei interessante isso. Não, acho legal. É porque quando eu entrei no estágio, e imagino que quando eles entraram, vocês me confirmem, vocês têm uma visão bem deturpada do que é, né? Quando vocês mergulham e vocês ficam o primeiro mês, o Sérgio vai fechar aí agora o primeiro mês, ele já vai ver que as metas não são concluídas tão rápido assim, as tarefas não são fechadas tão rápido assim, a transição energética não vai ser tão rápido assim. Então, vai demorar. E assim, o teu plano que no começo era de curto prazo, agora é de médio, de longo, você começa a ter uma visão mais pés no chão. É o que eu sinto, é que normalmente o jovem ele tem uma visão, ninguém me segura, eu vou dominar tudo. E aí quando entra, opa, não é tão assim, tem processos para fazer, tem sistemas, então os mecanismos são diferentes. Vocês concordam? Concordo muito. É exatamente isso, e eu tô vendo isso, e o meu gestor, inclusive, ele é bem assim, sabe? Ele até no começo falou para mim, Sérgio, o processo é aos poucos, assim, na sua primeira semana, eu quero só que você pega os acessos ao sistema, na segunda semana, eu quero que você aprenda, e só daqui a 1 mês, 2 meses, que você vai realmente começar a fazer o que
o que eu quero que você faça, sabe? Mas é um processo, então eu concordo bastante com isso mesmo. Olha. Eu acho que só trazendo um gancho dessa questão da gente não olhar tanto para o futuro, assim, né, tão pragmático, em 2020 a gente iniciou nosso semestre na faculdade lá em março, 15 dias depois a gente parou tudo pela pandemia, né? E ao longo desse 1 ano e meio, praticamente todo mês, assim, pelo menos na minha universidade, eu escuto, vai voltar presencial, vai voltar remoto, vai voltar híbrido. Então, a gente tem que se reorganizar a vida. Então, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, mas eu estava no Paraná, sabe? Eu vim para ficar 15 dias com uma mochila e estou em casa faz 2 anos quase, sabe? Então, esse olhar, assim, muito de passos, assim, que a gente faz é também um pouco pela questão da pandemia, assim, acho que gerou na nossa cabecinha, né? E comentando sobre isso de processos, na minha primeira semana, 5 dias, né? Vamos lá, 5 dias. Primeiro dia, integração lá no sistema. Segundo dia, pegar acessos. Terceiro dia, conversar com todas as pessoas da área e tal. Quarto dia, me passaram 2 atividades. Sexta-feira, eu queria que o negócio tivesse acabado, não é mesmo? Por quê? Sexta-feira, gente, tem que acabar as coisas. Eu queria ter, tipo, entregáveis, assim, tipo, em 2 dias. E aí entender esse processo que não, você não vai conseguir falar com todas as pessoas em rapidão, você não vai ter todos os KPIs, porque depende de outras áreas. Acho que foi algo que me mostrou muito, assim, na prática, que real a gente quer ser muito aceleradinho, assim, quer ver as coisas fluindo rápido, mas a gente tem que se brecar um pouco, assim. Minha experiência de primeira semana de estágio foi essa. É verdade. Lá na PUT eu tenho com outras áreas de marketing, né? Porque eu tô no trade marketing, mas o direto com marketing. Então eu converso muito com outras áreas de marketing, com outras áreas de outros setores. Então a gente tem que entender que são processos e que pode ser rápido ou pode demorar. Então é tudo questão de ciência e a gente ser resiliente, né? Entender que aquilo ali pode ser uma coisa tranquila de resolver ou uma coisa que vai demorar. Aí, ó. Eu queria provocar vocês a uma pergunta boa. Todo mundo fala, eu falo isso, vocês já devem ter ouvido falar, que eles provocam vocês serem protagonistas da sua carreira, né? Vocês são os protagonistas. E eu queria saber o que vocês fazem, como vocês correm por fora, de certa forma, o que vocês têm estudado, como é que vocês têm estudado, o que vocês têm procurado fazer para se manter, digamos que atualizado, para poder se destacar. Como é que essa coisa flui assim na cabeça de vocês? Como é que vocês, quando alguém fala isso do mercado, vocês lidam de qual forma? Quem quer puxar primeiro? Então, posso começar. Eu acho que quem botou muito isso na minha cabeça, né? Foi o Diego. Tem muita parcela de culpa nisso. Trouxe para mim, eu criei um hábito para mim que eu ia aprender alguma coisa ou dentro da minha área ou fora da minha área. Com muita facilidade de aprender outras coisas. Então, por exemplo, o trade, porque eu ando outras coisas e até que eu me encontrei ali. Porque eu estava numa área financeira, então não tem muito a ver com o trade, só na questão da negociação. Então, eu acho que essa coisa de aprender uma coisa nova todo dia já está enraizado como um hábito. Então, se você, como estagiário, né, que está começando, aprender mais você vai querer aprender todo dia mesmo e não tem jeito. Legal demais. Quer falar, Daya? Tá, então, contextualizando, eu estou há 17 dias no estágio, né? Acho que eu sou a mais novinha. Acho que o primeiro ponto, assim, que vem muito na minha cabeça para expandir é relacionamento com as pessoas, né? Da sua área. Então, eu comecei presencial, eu fui lá fazer um handover e depois eu tô agora meio híbrido, assim. E para conhecer outras áreas, eu preciso me relacionar, né? Como eu falei, meu time hoje ele tem 33 pessoas na nossa área.
Então, acho que o primeiro ponto, assim, imprescindível foi começar a criar uma boa relação com as pessoas, sabe? Então, desde para pedir, tirar dúvida, para entender por que a sua mini área funciona assim, da onde que vem aquele KPI, aí abrem sistemas, te mostram. Então, acho que esse bom relacionamento com as pessoas foi algo que eu estou construindo, assim, desde coisas mais vida pessoal como profissional. Eu acho que se manter nessas mini metas é muito legal. Então, tipo, todo dia eu coloco priorizações do que eu quero aprender. Aí, se eu acabo um mini processinho, assim, eu já, tipo, anoto lições aprendidas, que foi algo que eu aprendi lá, Movimento Empresa Júnior, etc., gestão do conhecimento, lições aprendidas, cursos. Então, hoje a gente tem alguns cursos na Raizen mesmo, que é a Universidade Raizen, que a gente pode fazer. Então, tipo, se eu tô numa live, se eu tô na própria live da jornada, eu vejo um conteúdo massa, eu já anoto, vou pedir para alguém, esse curso faz sentido, eu vou aprender sobre tal coisa. Então, acho que essa gestão, assim, de tudo que eu tô aprendendo e, às vezes, uma coisa micro, uma perguntinha besta se expande para muita coisa, sabe? Então, acho que a primeiro não existe perguntas bestas e se relacione com o máximo de pessoas que você conseguir, assim. Eu posso fazer um adendo rapidinho? A gente tem um grupo, né, dos Jovens Titãs, e outro dia, com uma dúvida em questão de Excel, essas coisas assim, automatizar um processo, e o networking entre nós e entre outras pessoas também é muito importante, porque eu joguei essa dúvida e me falaram uma coisa, eu já estava tentando aplicar aquilo ali que falaram, entendeu? Então, acho que isso da gente querer aprender muito rápido também é muito bom, até para a empresa em si, que a gente vai trazer outras automatizações ou outros processos agilizados. Maneiro. E você, Sérgio? Bom, eu faço isso buscando muito a ajuda das pessoas, perguntando mesmo, indo atrás, vendo como eles fazem, através de observação, e tentando mesmo, sabe? Botando lá a cara, tentando de novo e perguntando várias vezes, até realmente tá na minha cabeça. Então, eu acho que essa parte do networking que as meninas falaram, de comunicação, é algo fundamental pra gente, que a gente realmente tem que botar a cara e mostrar que a gente que realmente quer aprender, que a gente está disposto a isso. Deixa eu fazer uma outra provocação. Vocês, primeiro, é o primeiro estágio de vocês? Não, o meu é o segundo. Segundo, Ágata? Eu já fui jovem aprendiz. Jovem aprendiz, Mas tá? é o primeiro estágio. Primeiro... Eu já estagiei na empresa da família, então é um negócio... Tá, agora é o seguinte, já estamos 1 ano e meio de pandemia nesse modelo, tal. Vocês provavelmente moram com seus pais ou alguém da família. Como que está essa adaptação da família que antes brigava, que vocês ficavam o dia inteiro no celular, no computador, jogando, falando com pessoas, tal. Agora a sua família, seus pais ou quem for que mora, olham para vocês e vocês estão o dia inteiro trabalhando. Algo que, para eles, que são pais, pouco tempo atrás vocês eram crianças. E eles estão vendo esse modelo e, às vezes, parece o pai lá atrás, sem camisa, ou aparece uma situação, ou fala, sai do computador, mas mal sabe que você está em reunião, em live e tal. Como que está essa adaptação, esse convívio com seus pais dentro de casa ou com quem vocês moram? Então, como no outro trabalho eu tive um processo também de ficar no home office, a minha mãe entendeu, né? Porque na época que eu estava no outro home office, no Jovem Aprendiz, a gente estava no meio da pandemia, só que aí eu voltei para o trabalho e saí para iniciar na PUT. Só que ele realmente, às vezes, ele não entende. Como é que eu estou entrando e saindo de lá, como é que eu estou entrando e saindo de... Então, às vezes ele não entende, mas a minha mãe entende que eu estou trabalhando, que eu estou ali sentada no computador o dia inteiro, estou trabalhando. Eles entendem. Boa. Antes da pandemia, né, como eu comentei, eu morava no Paraná, né, então eu estudava numa universidade federal, estava lá. Então eu morei 4 anos fora, eu voltava só nas férias para casa, então, tipo assim, tinha uma certa independência, e aí eu voltei para casa, né, tipo, sem muitas perspectivas por conta da pandemia e no isolamento social, né, mas eu sempre fiz muita coisa, né, então, dos projetos que eu comentei. Então, minha mãe, assim, se ela me vê que eu tô mais
Ups. Opa, travou. Acho que o Sérgio pode ir falando. Enquanto a... Tá, beleza. Então, acho que ela voltou? Voltou. Deixa ela só fechar aí que... Tá. Onde eu parei, gente? Você voltou para casa sem perspectivas, por causa da Isso. pandemia. Sem perspectivas, né, isolamento social, mas eu comecei a participar mais ativamente dos outros projetos. Então, meus pais, eles, tipo assim, Daia, você tem reunião agora, né? Então vai. Então, eles sempre sabiam que eu estava muito ocupada, assim, e por conta do estágio, eu acho que eles entendem mais essa questão de, tipo, não pode passar na frente da câmera, vou entrar aqui na reunião, sabe? Essas coisas, precisa almoçar em tal horário, então, ser um pouco mais regradinho. Então, muda muito a rotina da família, mas eu tenho uma irmã gêmea e ela faz estágio também. Então, tipo, tá as duas, assim, sabe? Mas acho que por conta da minha rotina pré-estágio, eles já entendiam melhor as coisas. Maneiro, legal, Tomás. Bom, o meu caso, assim, eles entendem que eu tenho que me dividir entre estágio, faculdade, estudar, ou seja, o dia todo no quarto, desde cedo até a noite, mas ao mesmo tempo eles não entendem porque eu não tenho tempo para não estar no quarto. Então é meio complicado nesse sentido, sabe? De entender que você está ali tendo seu tempo de estágio, trabalhando, depois estudando, depois reunião, mas, sabe, eles não entendem o fato de que eu tenho que estar. Se eu não fizer isso aqui, ninguém vai fazer por mim, sabe? Principalmente a questão da faculdade, que também está sendo online. Então, tempo a gente tem que fazer o máximo possível para depois tentar ficar livre. Mas é complicado, né? Eu queria saber o que vocês admiravam antes de entrar na empresa que vocês entraram, né? Tipo assim, quais foram as atividades de ativação de marca empregadora, né? A Daia falou que conheceu já no movimento Empresa Júnior, então foi legal, porque assim, o que vocês, quando vocês olhavam naquela empresa, o que vocês viram de, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui me atrai, isso aqui bate com meus valores? Como é que vocês identificavam isso? Então, eu conheci, mas não sabia que era o nome PUT. Eu conhecia muito Os produtos, marcas né? dela, produtos, mas eu não sabia o nome da PUT. Eu vi a vaga eu me encantei por todo o processo ali que eu vi. Aí eu gostei dos valores também, de que eles têm uma estagiário e estavam iniciando o estágio, e era uma coisa que eu procurava muito. E depois eu fui entender a história da PUT, né? A história da empresa em si, eu achei muito interessante. Toda a questão de uma multinacional barcelonesa e toda a história dela, eu gostei muito das questões e me identifiquei. Aí foi no decorrer do processo que eu passei a conhecer mais. E no onboard a gente conhece muita coisa da empresa que a gente não conhece antes. Né? Legal. Então, comentando, né, eu conheci a Raizen no Ened, né, que é um encontro de empresários juniores que tem as empresas, né, então já estão ali sondando um pouco dos talentos e também se apresentando, né, para a gente conhecer. E ali eu pensei, putz, máximo, empresa interessante, e eles apresentaram a Fundação Raizen, né, então tem toda essa questão social que eu gosto, mas eu fiquei, eu faço engenharia civil, não vai dar certo, né, não, empresa de cana, não vai me querer, sabe? Aí segui redes sociais, então a gente acompanha muito isso, né? E caçar informações sobre uma empresa hoje é muito fácil, né? Então a gente consegue tanta informação a empresa saber da gente como a gente da empresa. Mas acho que o que me pegou muito foram dois pontos, assim, te dizer, dinamicidade. Então a Raizen, toda vez vocês estão ouvindo informações novas, desde IPO, desde expansão, BioServe, então, tipo, todo mês tem algo novo, e eu gosto disso, dessa agilidade, assim, desse olhar para fazer coisas novas, e principalmente eu acho que pega nos valores, assim, a gente, apesar de ser novinho, a gente escuta muito sobre cultura e a gente quer entender e quer realmente ver se o que tu fala no seu marketing está sendo aplicado, né? Então, quando eu falo lá, realizamos agora olhando para o futuro, poxa, olha o tanto de coisa que a Raizen já fez, né? O tanto que ela quer fazer desde o prédio dela que é sustentável.
ampliar o melhor de cada um. Eu faço parte de um movimento, eu faço parte de uma comunidade de jovens que se ajudam para conseguir o estágio para depois ser efetivado. Todo mundo amplia o melhor de cada um aqui. E implementamos o olhar questionador. Cara, a gente é a geração dos porquê. Ou senão a gente vai lá, tuita, coloca nos stories, não faz sentido, cancela. Confesso que eu tô com medo de ser cancelada aqui, mas tudo bem. A gente é a geração dos porquês. E zelamos por relações produtivas. A gente é muito da vulnerabilidade, empatia, segurança psicológica. Então, a gente acredita muito nisso. E quando eu vi que, na teoria, era massa, mas na prática era massa, quando eu assistia live, quando eu seguia em rede social, quando eu trocava network com as pessoas, eu vi que valia a pena estar aqui. Com certeza, 17 dias depois, eu digo que vale mais a pena ainda estar aqui, sabe? Bom, o meu caso, assim, eu via muito a logo da Total em aeroporto. Naquele portão de embarque, que você sai do portão de embarque até entrar no avião, tinha muito logo do Total, tem muita logo, né, que eu viajei esse ano. Então eu sempre ficava curioso, gente, Total, o que que é isso? Aí eu pesquisei, né, depois que eu entrei na engenharia de petróleo, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui ver que, sabe, era uma empresa de petróleo, e depois fui conhecendo algumas pessoas da empresa também, colegas, que falavam que a empresa investia muito nos funcionários, que reconhecia muito eles. E, assim, é muito bom você estar num lugar que te reconhecem, que te dão oportunidade, te dão voz. Então, assim, isso me fez tentar 5 vezes para essa empresa. E agora estou aí, sabe? Realmente é isso, sabe? A empresa hoje mesmo depois de quase um mês de empresa eu falo que a Total Energies está sendo mais do que aquilo que eu esperava, sabe? Então que é muito legal essa troca aí, saber disso tudo aí. Legal. Vamos abrir o bate-papo para o Bora. pessoal que está no chat também. Vou fazer o seguinte: vou falar para o Diego começar a monitorar o chat. Todo mundo que está aqui assistindo, vamos começar um bate-papo aqui. Aí o Diego vai estar aqui no computador do lado monitorando. E aí, eu tinha uma curiosidade, que é o seguinte: se você pudesse falar com o seu gestor, não a pessoa específica, o cara dele, só para não botar ninguém no fogo aqui, mas olhando para jovens, olhando para os seus gestores, o que você falaria para o seu gestor, não seu, mas de uma forma genérica, para gestores de empresas que está começando a gerenciar e começando a lidar com essa nova geração? Não diretamente para geral. Eu acho paciência e dê abertura, voz de fala também, é importante. E às vezes tem estagiário que fica meio com vergonha, se sente acuado, e ajuda esse estagiário que fica assim, porque de repente ele tem ideias incríveis e por não ter aquela coisa muito bem certa, ele acaba se privando de sair, podendo privar ideias muito boas para projetos e processos. Eu acho que eu falaria, entenda de onde vem o seu estagiário. A gente fala muito sobre hard skills às vezes, né? Mas as soft skills para a gente, jovem, é muito mais importante, sabe? A gente passou aí por uma pandemia, por uma fase que mexeu muito com todas as pessoas, né? Então, psicologicamente, emocionalmente. E a gente vem de um país cheio de desigualdades e privilégios. Eu acho que você, entendendo a história dessa pessoa, entendendo minimamente, sabe? Pede para ela te contar. Você vai saber muito melhor como trabalhar com ela, como liderar ela e como desenvolver essa pessoa, sabe? Então, papos mais informais, vamos dizer assim, para conhecer esse stag, para mim faz mais sentido, assim, olhando. Então, aquelas perguntas clichês de entrevista, acho que já deu, né? Talvez. Tem uma pergunta aqui da Ellen. Que eu também... tem um chat, né? Manda uma parada, sério. Eu diria para os gestores, de uma forma geral, saber lidar com os estagiários. Porque, assim, tem gestor que não sabe lidar, acaba não entende que o estágio é uma época para ensinar e para o estagiário aprender. E, assim, às vezes acaba fazendo com que o estagiário seja quase um funcionário CLT
sabe? E não ajudando nesse processo de crescimento, de amadurecimento. Então, saber lidar com o estagiário e o que as meninas falaram antes, né? Concordo com tudo que elas falaram, que foi tudo complementação. Mas é isso, saber lidar com o estagiário. Com treinamentos, enfim, não sei como pode ser isso, como isso pode ser feito. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ellen, depois tem do Mika. E depois vai ter o sorteio, não é? Vai ter o sorteio no Então, final. top. Vai, Seguinte, a Ellen perguntou que, na opinião de vocês, o que não pode faltar dentro de um programa de estágio? Essa pergunta é boa. Um curso de Excel. Curso de Excel. Não pode faltar. Boa. Eu acho que cursos que mudem seu mindset de que se o estagiário não... Agora, também, muito importante, alguma coisa ligada ao autoconhecimento. Ou seja, dinâmica, ou algumas coisas assim, porque de repente a pessoa está ali e não está empurrando com a barriga, mas não está. Eu acho que autoconhecimento é essencial em todo lado. Boa. Quando fala programa, me lembra a jornada lembra a gamificação, escadinha. Então, eu acho que muito dessa questão de a gente entender que há um ciclo, que a gente vai com muita expectativa sobre ele, então todo mundo quer ser efetivado, mas nesse processo criar talvez steps, então coisas necessárias. Então, a Agatha falou muito dessa questão de tipo, cursos, né? Então, hard skills, Excel, mas soft skills, autoconhecimento, mas também, principalmente, você tá, acho que mais na prática, assim, sabe? Então, períodos pequenos, porque a gente já sabe que a gente de novo é agitado. Então, sei lá, uma OTO mensal, um PDI quinzenal não, bimestral, sabe? Coisas assim que realmente faça a gente entender que a gente está evoluindo. E desafio, né? A gente gosta de um desafiozinho, então um projeto já para começar, para viver as experiências na prática, assim. Acho que esse seria o essencial, assim, na minha visão. Bom, na minha opinião, o que não pode faltar é um programa de desenvolvimento junto com os outros estagiários da sua empresa. Porque dessa forma você consegue crescer junto com as pessoas que estão, mesmo que sejam de setores diferentes, você consegue se desenvolver com elas, e conforme você vai vendo uma pessoa alcançando, aquilo te motiva, sabe? Então, acho que isso é bem importante. Maneiro. Irado. Pode só complementar, o Sérgio? Manda, Daya. Quando a gente fala de empresa grande, né, que a gente tem aquelas ligas, então, de estagiários, a gente tem toda essa jornada com lives, etc. Mas se, por exemplo, você está numa empresa pequena, tenta entender se já teve um outro estagiário, como que foi essa experiência para ele, faz aquelas perguntas padrão, talvez, né, entre aspas, dicas que você daria, os seus maiores desafios, o que você acha que eu não devo fazer, que você fez naquela época. Ou, por exemplo, cola numa pessoa que você sabe que é muito bom, já vai fazendo aquele networking para te ajudar nesse processo, assim, sabe? Porque futuramente você vai estar junto com aquela pessoa no cargo, sabe? Então, tem essa ambição, assim, de estar junto com as pessoas de cargos que você almeja também. Excelente. Vamos de última? Vamos para a última pergunta e aí a gente vai para o sorteio em seguida. Foi do Mika, que é o seguinte: o que motiva verdadeiramente vocês a quererem se desenvolver dentro de uma empresa? Eu acho que muito você se sente parte da empresa, família também, porque você passa muito tempo com aquelas pessoas, trocando com aquelas pessoas. E eu acho que isso é um dos pontos principais, além de você ter um desafio ou algo assim, porque eu acho que metas diárias são importantes. Boa. Eu acho que primeiro vem muito o porquê você está nessa empresa. Então, qual o seu propósito de estar naquela empresa? E eu já trouxe ali no comecinho as 3 gerações da minha família, né? Então, esse é meu propósito.
tem pontos ali que eu não trouxe, mas questões pessoais que me motivam a estar hoje na Raizen. E outro interessante, né, dessa jornada, de continuar da sua motivação, é muito do que a Agatha falou, sabe? A gente tem ali a expressão time. O que é um time para você, né? Extremamente interligado com as pessoas, puxando um para cima. Então, isso te faz querer evoluir naquele lugar, sabe? Então, a relação mais pessoal, assim, às vezes a gente até tem que saber lidar, né? O que é pessoal, o que é profissional. Mas eu acho que você estar num ambiente que as pessoas te puxam para cima, que é um ambiente agradável, animado, vai fazer você querer continuar ali e principalmente vai comprovar, validar os seus propósitos de estar ali naquele lugar, sabe? Desde impacto social que aquela empresa traz, desde questões financeiras que você tem. Então, acho que esses são os pontos, assim, que me fazem querer estar na Raizen hoje e futuramente também. Bom, o meu é... Pode falar, Gata. Desculpa. É muito você fazer parte daquilo ali, você sentir parte de um todo que vai gerar consequências que você nem imagina no início, mas depois você vê o quanto que você gera. Eu levo perfumes, mas perfume é felicidade em algumas as pessoas consideram, né? É muito isso, eu acho. O meu é sonho, sabe? Aquilo que me fez tomar a iniciativa de fazer o curso que eu estou fazendo hoje, é a minha motivação de fazer aquilo, sabe? Então, isso que me motiva a me desenvolver dentro da empresa que eu estou hoje, porque assim, eu não quero ser uma pessoa frustrada, sabe? Na graduação que eu escolhi. Então, o sonho que eu tive alguns anos atrás está se realizando um pouco hoje, né? E claro que vai continuar. Então, isso me motiva, sabe? E alcançar isso é algo bem muito bom. É legal você falar isso, Sérgio, porque tu tentou 5 vezes para Total, né? E a empresa que tu era anterior era uma empresa grande e muito boa, por sinal, muito competitiva. E mesmo assim, tu estava dedicado, focado no que tu queria, assim, e tu conseguiu. Então, Sim, isso é muito maneiro. exatamente. Perseverança é uma das coisas que eu respondi até na trilha, de perguntar alguma coisa de ponto forte, explicar. É isso. Legal, excelente, muito bom. Eu acho que o que a gente consegue resumir aqui é que o que as empresas esperam, que vocês esperam, não é tão distinto. O que precisa é melhorar essa comunicação, porque o que querem todo mundo é crescer, é se desenvolver, é aprender, é fazer uma diferença, e a empresa quer exatamente isso. Só que os modelos mentais, a forma de fazer, a forma de contribuir muda. Então, a empresa tem uma expectativa muito grande em relação a vocês, mas também tem que trazer essa voz para cima, e por isso que a gente organizou esse painel, porque se as empresas não escutam, elas vão ficar no modelo mental delas e achando que sabem exatamente o que é melhor e achando coisas, às vezes, rotuladas. Essa geração não quer nada, essa geração é muito dispersa, essa geração... Não! Essa geração quer alguma coisa, essa geração vai fazer uma coisa, essa geração vai assumir, não é? Vocês vão ficando mais velhos, todo mundo, tá? Um dia vocês vão ficar... E vai ter gerações novas como qualquer coisa do mundo. Então, eu vejo que essa conversa, talvez, é o primeiro passo para que a gente consiga alinhar essas expectativas. E eu espero que a gente tenha conseguido proporcionar isso para todo mundo que assistiu o nosso evento hoje. Então, vamos fazer só uma rodada última aqui de palavra final para a gente ir para o nosso sorteio e fechar nosso evento. Agatha. Obrigada por estar aqui, né? Adorei o convite e é isso mesmo, a questão de comunicação. Eu toco muito em comunicação, venho estudando bastante sobre. Temos que ter entre a gente com o gestor com a gente tem que saber lidar também com aquele o que você falou anteriormente, de gerações. A gente tem que entender também que, às vezes, tem gestores que não estão encaixados o choque geracional que rola. Então, a gente tem que saber pontuar isso muito bem. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Boa,
É engraçado falar sobre choque geracional, porque a minha gestora ela tem 32 anos. Eu acho que a pessoa com mais idade do meu time tem 35. Então, a maioria tem, tipo, entre 20, 22 e 35, sabe? Então, é um time muito novo. E aí, a gente consegue muito trabalhar o que vocês falaram. Então, de comunicação, de feedback, de horizontalidade, todo mundo ser ouvido, de segurança psicológica, de ambientes colaborativos, de metas também, né? A gente não vai esquecer disso. Então, é algo que flui muito facilmente, eu vou dizer assim, no meu time. E eu espero que em outros times também aconteça, em outras empresas, grandes ou pequenas. E eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E espero que se a gente vai conseguir incentivar um jovenzinho que está aí assistindo a live a se desenvolver, a tentar entrar na U, tentar um estágio nas empresas que a gente faz parte, com certeza valeu muito a pena esse momento para mim. E espero que para vocês também. Então, muito obrigada. Obrigado. Bom, gente, como eu falei, perseverança foi o meu exemplo, mas é uma coisa que é bem forte em mim também. Eu acho que a maioria das pessoas elas tendem a desistir logo na primeira vez. Então, perseverem. Se é o seu sonho, vá atrás daquilo mesmo. Lute por aquilo, aprenda, saiba ouvir. E aos gestores também, de uma forma geral, saibam lidar com seus estagiários, sabe? Porque às vezes você pode estar perdendo uma pessoa que poderia se tornar um líder em potencial e às vezes você não sabe aproveitar aquilo, sabe? Então, usem esses artifícios para realmente se desenvolver, tanto o RH quanto o estagiário, quanto o gestor, sabe? Obrigado, Diego e Richard, pelo convite. Não, e eu queria fazer uma surpresa para vocês três que estão aqui, até uma forma de agradecimento. A gente vai disponibilizar a trilha dos super estagiários completa para vocês, sem custo, para que vocês possam desenvolver o que a Dai falou de soft skills. A gente tem bastante transformação digital, diversidade, então é uma trilha completa para que vocês se tornem de fato super estagiários. Tá? Depois a nossa equipe entra em contato com vocês para a gente organizar isso. Obrigada. Obrigado, gente. Show, valeu, muito obrigada. Uma forma de vocês se desenvolverem, né? Querem desenvolver, agora a gente, né, bota Diego, a vontade. tá de olho na nossa efetivação. Aí sim, aí sim. Obrigadão, Agatha. Obrigadão, Daya, Sérgio. Agora partiu o sorteio. Obrigado, pessoal. Beijo aí. Fica o nosso agradecimento.